A trilogia das prequels foi lançada de 1999 a 2005 e dirigida inteiramente por George Lucas. O primeiro filme de Star Wars que eu me lembro de ter assistido foi A Ameaça Fantasma, o primeiro capítulo desta trilogia. Na época, eu achei o filme incrível, fiquei maravilhado pelos visuais e por todo o elemento épico da história. Mas afinal, eu era só uma criança. Hoje, revendo o filme, fica claro que ele é bem ruinzinho, mas aparentemente tem quem discorde, tem muita gente, aliás, que discorda. O cara que escreveu esse artigo aí é um deles. Um desses radicais que não só acham os filmes prequels bons, mas os veem como obras-primas. Bota do contra nisso. Mas por que as prequels são consideradas ruins? O que elas têm que os filmes originais não têm e por que nos últimos anos tem havido um levante de fãs dessa trilogia? Para entender todo esse cenário caótico, temos que começar bem pelo início. Anos 60. Época de cultura hippie, drogas e outras loucuras. Foi nesse tempo que o jovem George Walton Lucas foi para a faculdade estudar cinema e ficou apaixonado pelos filmes de Akira Kurosawa, um diretor japonês. Nos anos seguintes, Lucas foi aplicando o que ele aprendeu em curtas experimentais. Finalmente, ele fez sua estreia com a ficção científica THX 1138. Mais tarde, ele dirigiu American Graffiti, conhecido no Brasil como Loucuras de Verão, e recebeu aclamação crítica com o filme. Com o sucesso desse último filme, os produtores contactaram Lucas para que ele fizesse um novo filme. Foi aí que surgiu Star Wars. Ou melhor, The Star Wars. Esse foi o nome da primeira versão do que viria a se tornar o Star Wars que conhecemos hoje. Lucas, quando criança, era fã dos filmes seriais do Flash Gordon e até tentou ir atrás do direito de produção do personagem, mas não conseguiu, e resolveu criar o próprio universo. O roteiro de Star Wars passou por muitas alterações e até mudou durante as filmagens do filme. Em 77, finalmente foi lançado Guerra nas Estrelas e foi um sucesso absoluto. O filme foi indicado a vários Oscars e se tornou a maior bilheteria até então. Duas sequências vieram e fizeram ainda mais sucesso, criando um império governado por Lucas. E George Lucas havia então se tornado um deus. E então as prequels vieram. Em 94, em uma ilustre revista americana, George Lucas anunciou que produziria 3 filmes novos de Star Wars. Todos os nerds e fãs da franquia pelo mundo enlouqueceram ao saber da notícia. Naquele mesmo ano, Lucas começou a escrever o roteiro de A Ameaça Fantasma, e 2 anos depois a produção do filme começou. Nos primeiros anos da internet, fóruns e sites primitivos compilavam teorias e notícias sobre a produção e o desenvolvimento das prequels, ajudando a aumentar o hype. E a expectativa por esse filme foi enorme, e falo sério quando digo enorme. Vingadores Ultimato foi um filme que sacudiu o cinema e foi muito esperado, com certeza, mas nada jamais vai se comparar à Ameaça Fantasma. Antes mesmo de seu lançamento, havia gente colecionando o boneco dos personagens, comprando livros, camisetas, enfim. Uma loucura. E então, em maio de 99, foi aos cinemas A Ameaça Fantasma. E o pior aconteceu. I think I deserve a public apology from George Lucas. A Ameaça Fantasma recebeu duras avaliações dos críticos e foi ostracizado pelos próprios fãs da saga. Ultimato pelo menos prometeu e pagou, mas a Ameaça Fantasma decepcionou os fãs de uma maneira que não pode nem ser explicada sem precisar fazer outro vídeo de 1 hora. Alguns motivos incluem Jar Jar Binks, Anakin, uma criança irritante, atuações horríveis, diálogos horríveis, histórias sem pé nem cabeça, e a lista continua. O propósito deste vídeo é tentar explicar o contexto por trás de todo esse backlash por parte dos fãs, mas mesmo isso não é fácil. Lucas criou Star Wars e também Indiana Jones, criando talvez a maior franquia de todos os tempos e personagens como Darth Vader, Yoda e Boba Fett. Por conta disso, o homem virou um deus. E não estou exagerando, Lucas se tornou um cara com quem não se discute. Acredite ou não, A Ameaça Fantasma poderia sim ter sido um excelente filme e George lutou para que isso acontecesse. Ele foi atrás de colegas como Lawrence Kasdan para escrever o filme e até Steven Spielberg para dirigir, mas todos eles recusaram. Por quê? Porque disseram a mesma coisa.
É sua franquia, George, você tem que fazer o filme e vai ficar ótimo. Mas estavam todos errados. Existe um documentário muito interessante no YouTube que mostra o making of de episódio 1. Fica claro nesse vídeo que as pessoas que estavam envolvidas na produção concordavam com tudo que Lucas fazia. Talvez se Lucas pedisse para que eles filmassem uma cena pornô no meio do filme, eles fariam isso. Por quê? Porque Lucas era visto como um gênio, e naquela época ninguém se colocaria contra um gênio. Resultado, o pior filme de Star Wars. O que muita gente não sabe é que George nunca gostou de dirigir filmes. Na sua biografia autorizada, escrita por Dave Pollock, a gente vê que ele na verdade detestava sets, horários, filmagens. Achava isso tudo muito cansativo e complicado. De fato, se você pesquisar, vai ver que ele só dirigiu 6 filmes. 4 Star Wars, THX e Loucura de Verão. Provavelmente nunca mais vai dirigir outro. Afinal, se você tivesse uma mansão dessas, não ia querer trabalhar em mais nada, né? Então, depois de A Ameaça Fantasma, ainda vieram 2 filmes, Ataque dos Clones e A Vingança dos Sith. Interessante que George tentou ouvir aos fãs. Ataque dos Clones é considerado pela maioria bem superior ao episódio 1, e Vingança dos Sith é o favorito de muita gente, dando início até a muitos memes. Mas os 3 filmes são alvos de muitas críticas também, são todos filmes cheios de defeitos. Lucas foi melhorando o roteiro de filme para filme, mas a atuação continuou péssima. Hayden Christensen, que interpretou Anakin no episódio 2 e 3, é um dos piores atores que eu já vi em uma grande produção de Hollywood. Enfim, alguns anos depois da conclusão da trilogia prequel, um canal americano chamado Red Letter Media apareceu para jogar mais lenha na fogueira com uma série de vídeos criticando A Ameaça Fantasma e mais tarde os 2 outros filmes. Essa série da Red Letter Media acabou fazendo a cabeça de muitos na internet, e o ódio contra as prequels só cresceu. Um documentário intitulado The People vs George Lucas foi feito tentando explicar todo esse fenômeno. Como podia o criador da franquia mais aclamada ser ao mesmo tempo tão odiado? George Lucas raped our childhood. George Lucas raped our childhood. George Lucas raped our childhood. Em 2012 foi anunciada a nova trilogia de Star Wars. Não só uma nova trilogia, com novos personagens e a continuação da saga, mas uma nova era para Star Wars nas mãos da Disney. Logo, novas imagens e informações sobre o filme, que viria a se chamar O Despertar da Força, foram sendo revelados e ficou claro que a Disney não estava se inspirando em nada nas prequels. A visão do diretor J.J. Abrams estava bem distante da de George Lucas. Para a maioria das pessoas, foi bom ouvir isso. Então, como todo mundo sabe, a história recente, lançaram O Despertar da Força e foi um sucesso do caramba. Todo mundo pareceu gostar, mas havia um grupo de pessoas que expressaram seu descontentamento com o filme. A personagem principal é a Mary Sue, a história é uma cópia do filme original, diziam. Mas a crítica mais importante era: esse filme desrespeita as prequels. No ano seguinte, em 2016, as pessoas começaram a ter uma visão diferente sobre as prequels. O subreddit Prequel Memes, que agregavam imagens cômicas, os memes, sobre personagens e cenas das prequels, foi criado e rapidamente ganhou popularidade. As pessoas começaram a ver as prequels com outros olhos. De repente, eram filmes puros que representavam a visão intocada pela ganância e depravação da Disney. Star Wars The Clone Wars, o desenho situado na era do Anakin e Obi-Wan, ganhou mais popularidade entre os fãs e até ganhou uma 7ª temporada recentemente. Mas cada um tem sua opinião, então com certeza nada disso deve ser um problema, né? Bem, eu acho as prequels filmes cheios de problemas, muitos. E é claro que cada um tem o direito a ter sua opinião, mas para mim a pessoa defender esses filmes com falas como eu não gosto de areia ou qualquer porcaria assim, beira o ridículo. Como pode alguém elogiar filmes assim e então criticar? Tipo Batman vs Super-Homem, que também é muito ruim. Eu queria falar um pouco sobre as prequels, não sobre a razão pela qual são ruins, mas sobre como a perspectiva que as pessoas tinham sobre elas mudou. Hoje em dia não só é difícil encontrar comentários falando mal desses filmes, como há pessoas que vão ficar zangadas se você o fizer. É incrível.